Você sabia que por menos de 12 mil dólares você poderia ter um carro elétrico novo? Parece impossível, não é? Mas a verdade é que, em 2025, pela primeira vez, os carros elétricos mais baratos não são apenas uma realidade, estão ao alcance de qualquer um que gasta demais com gasolina, impostos e manutenção todo mês. O que antes era só para ricos com Tesla, hoje é uma alternativa real para quem só quer se locomover sem esvaziar o bolso a cada abastecimento. Mas, qual vale mais a pena? Qual tem melhor autonomia? E qual pode sair caro mesmo sendo barato? Fique por aqui, porque neste vídeo vamos descobrir quais são os carros elétricos mais econômicos que você pode comprar em 2025 e qual é o mais inteligente de acordo com o estilo de vida que você leva. Há apenas alguns anos, falar de carros elétricos era sinônimo de luxo, de inovação inalcançável. Eram como celulares dobráveis que todos olhavam com admiração, mas ninguém conhecia alguém que realmente tivesse um. Hoje, em 2025, a história mudou. Agora, o carro elétrico já não é um capricho do Vale do Silício, é uma necessidade que cada vez mais pessoas estão considerando seriamente. A busca pelo carro elétrico mais barato se tornou a missão de milhares de pessoas em todo o mundo. E não apenas por capricho, mas por bom senso. Em 2025, graças aos incentivos de muitos governos, ao avanço da tecnologia e à entrada de novas marcas chinesas e europeias, há modelos elétricos que custam menos do que muitos pagariam por um carro usado a gasolina. Sim, literalmente novos, garantia preços que, após incentivos, ficam abaixo de 15 mil de 12 mil dólares. E aqui vem a grande pergunta. Entre tantas opções, quais são os modelos mais baratos e qual é a armadilha por trás de alguns deles? Porque há preços baixos, mas há sacrifícios. Autonomia, qualidade dos materiais, serviço pós-venda, equipamentos. Nem tudo barato vale a pena. Mas existem verdadeiras joias escondidas. E para encontrá-las, vamos começar com aquele que domina essa categoria há alguns anos, um modelo que custa menos do que um iPhone topo de linha e que muitos já chamam de o carro elétrico do povo. Se falamos de carros elétricos baratos, o Dacia Spring não só aparece em primeiro lugar, como literalmente se tornou sinônimo de carro elétrico acessível. E isso não é exagero. Em 2025, este pequeno SUV urbano custa a partir de 19 mil dólares antes dos incentivos. Mas com os subsídios adequados, seu preço final pode cair para apenas 10 ou 11 mil dólares, novo de concessionária. Sim, novo, documentação, garantia, sem precisar recorrer a sites de carros usados. Isso já o transforma em um fenômeno por mérito próprio. O Dacia Spring não tem luxos, tela sensível ao toque, bancos aquecidos, nem som surround. É básico, funcional, simples. E é exatamente por isso que é tão atraente. Ele não tenta parecer um Tesla, tenta economizar seu dinheiro. Outra vantagem é que é muito fácil de manter. Como todos os elétricos, tem menos peças móveis, não precisa de trocas de óleo e é muito mais econômico a longo prazo. E por ser um modelo difundido na Europa, há uma boa rede de serviços e peças de reposição, algo que em muitos outros modelos baratos não existe. Por isso, agora que você já conhece o rei do baixo custo, é hora de olhar um degrau acima, com calma. Modelos que continuam sendo muito acessíveis, mas oferecem mais potência, mais autonomia e melhor equipagem, sem estourar o orçamento. Suponhamos que você gostou da ideia do Dacia Spring, mas sente que precisa de um pouco mais. Mais potência, autonomia, segurança, sensação de carro moderno. Bem, é aí que entram dois pesos pesados do segmento econômico que deram um verdadeiro golpe na mesa em 2025, o BYD Dolphin Surf e o Citroën Ebla C3. Começar Dolphin Surf. Se você não conhece a BYD, prepare-se para ouvir o nome repetidas vezes. Essa marca chinesa se tornou um dos maiores fabricantes de carros elétricos do mundo e entrou com força na Europa e nas Américas com uma proposta muito clara: oferecer mais por menos. O Dolphin Surf custa a partir de cerca de 21 mil dólares, que com incentivos pode chegar próximo dos 15 mil dólares finais. O interessante do Dolphin é que ele não pretende ser luxuoso, mas sim moderno. Seu design interior é limpo, tecnológico, com telas flutuantes, materiais bem acabados e uma sensação de qualidade acima do que seu preço sugere. É ideal para quem busca algo prático, mas que não pareça barato. E qual é o seu ponto forte? A eficiência. Na cidade, o Dolphin se move como peixe na água. É silencioso, manobrável. Sua bateria, embora pequena, rende mais do que o esperado. Agora passamos ao Citroën EG3, que foi um dos lançamentos mais aguardados do ano. Este carro não compete apenas pelo preço, mas também pelas sensações. Ele tem algo que muitos modelos chineses não conseguem. Aquele toque europeu na condução, na suspensão, nos acabamentos. Detalhes que fazem a diferença ao volante. O preço do EQ3 gira em torno de 26 mil dólares, embora com incentivos possa chegar a cerca de 17 mil dólares. O Citroën EBIC3 não só tem melhor autonomia, como também parece mais completo. Tem um bom porta-malas, design moderno por dentro e por fora e aquele conforto típico da Citroën na suspensão, ideal para ruas esburacadas, lombadas ou paralelepípedos. Além disso, conta com um sistema multimídia mais fluido e em alguns mercados já inclui assistências à condução como frenagem automática ou assistência de permanência em faixa, algo quase impensável em carros dessa faixa de preço há poucos anos. Se a sua prioridade é a autonomia e você não quer ficar na mão ao sair da cidade, o EQ3 é o claro vencedor. Mas se o seu orçamento é mais apertado e você valoriza um design moderno com tecnologia eficiente, o BYD Dolphin Surf merece os aplausos.
Ambos representam um ponto de equilíbrio perfeito entre o básico e o premium. São opções para quem quer o salto para o elétrico sem limitado. Às vezes, a nostalgia também pode ser elétrica. O Renault 5, aquele compacto que marcou toda uma geração na Europa, volta em 2025 transformado em um modelo totalmente elétrico. Mas não é apenas uma referência ao passado, é um redesenho moderno, potente e com alma. E o preço? A partir de cerca de US$ 27 mil, esperadas versões mais básicas próximas dos US$ 22 mil, com incentivos, este ícone fique abaixo dos US$ 17 mil. E não é só bonito, é um carro que faz você virar para olhar, mesmo que não entenda nada de carros. E o melhor de tudo, foi pensado para quem quer algo realmente diferente sem sair do orçamento. Com boa autonomia, tamanho compacto e um foco urbano mas versátil, o Renault 5 E-Tech conquista tanto o coração quanto a razão. Claro, por se tratar de um modelo novo, muitos se perguntam como será sua confiabilidade a longo prazo, mas vindo da Renault e com uma rede de assistência já consolidada, ele tem um respaldo que inspira a confiança. Por outro lado, o Hyundai Inster é uma espécie de segredo bem guardado. Não tem a carga emocional do Renault 5, mas se destaca pela sensatez. Seu preço parte de cerca de US$ 27 mil e, dependendo do país, pode se beneficiar de descontos. Estamos falando de um carro que com incentivos pode ficar em torno de US$ 18 mil ou US$ 19 mil. O interessante do Inster é que, sem fazer muito alarde, ele te oferece exatamente o que você precisa, sem distrações desnecessárias. É confortável, prático, bem construído e com condução, sem ser esportiva, é ágil e estável. E, como todo bom Hyundai, conta com o respaldo de uma marca que há anos vem desenvolvendo elétricos como o Kona ou o Ioniq. É emocionante? Não tanto quanto o Renault 5. É mais racional? Provavelmente sim. A escolha depende do tipo de motorista que você é. Se você se guia mais pelo visual, design o carro transmite, o Renault 5 vai te encantar. Se você prefere algo discreto, funcional e confiável, o Inster é uma aposta segura. Até agora vimos carros práticos, eficientes e alguns até com bastante estilo, mas o MG4 Electric é realmente uma outra história. Este modelo se tornou um dos grandes protagonistas do mercado elétrico porque quebra significativamente quase todas as regras do segmento econômico atual. O MG4 tem um preço de US$ 29 mil, mas graças a incentivos e subsídios, pode chegar a custar apenas US$ 19 mil em alguns mercados. Sim, menos de 20 mil. E quando você vê pessoalmente, pensa: como isso é possível? Porque não estamos falando de um carro urbano com um motor pequeno e apenas o básico, estamos falando de um compacto. E o mais impressionante, seu design não tem nada de barato. Linhas afiadas, grade agressiva, luzes modernas, detalhes aerodinâmicos e um interior que, sem ser luxuoso, transmite sensação de qualidade. Tela central grande, painel digital, bons materiais nas áreas principais e uma sensação de amplitude que o tornam ideal tanto para uso urbano para viagens. E a verdade é que não há nenhum truque evidente. A MG, que agora pertence ao grupo chinês SAIC, apostou tudo em oferecer um produto competitivo que possa enfrentar marcas mais conhecidas. E para isso fez algo simples: abriu mão de margem de lucro alta para ganhar participação de mercado. Em poucas palavras, o MG4 é o carro que redefine o conceito de bom, bonito e barato na versão elétrica. Quando falamos de carros elétricos econômicos, é fácil cair na armadilha de focar apenas nos mais populares ou mais comentados. Mas em 2025 o mercado está cheio de modelos intermediários que, embora não tenham a fama do Dacia Spring ou do MG4, podem ser exatamente o que você precisa. Aqui apresento 4 modelos que não deveriam passar despercebidos. 1. Opel Frontera Electric, o SUV compacto. 2. MG ZSEV, o SUV silencioso. 3. Nissan Leaf, o veterano. 4. Fiat 500, o elétrico com estilo urbano. O carro perfeito para você não é o mais barato, nem o mais potente, nem o mais viral redes sociais. É aquele que se encaixa na sua rotina, orçamento e forma de se locomover. Se mora em cidade com ruas estreitas, o Fiat 500 pode ser uma joia. Se você tem família e precisa de espaço, o MG ZSEV ou o Opel Frontera podem ser um investimento melhor a longo prazo. E se o seu perfil é confiar naquilo que já provou seu valor, o Nissan Leaf é uma aposta segura. No mundo dos carros elétricos não existe uma única resposta certa. Só é preciso saber procurar além do título fácil. Mas agora vem a pergunta mais importante de todas: qual você deveria comprar? Porque comprar um carro elétrico não é como escolher entre 2 marcas de fones de ouvido. É uma decisão que afeta seu dia a dia, seu bolso, sua mobilidade e, em muitos casos, até sua tranquilidade mental. E como tudo na vida, a melhor opção depende de como você vive. Se você só usa o carro na cidade, sua prioridade deve ser um carro pequeno, fácil de estacionar, com baixo consumo e boa dirigibilidade. São Dacia Spring, Fiat 500, BYD Dolphin Sword. Se você faz trajetos mistos, cidade e estrada, aqui você precisa de um carro mais versátil, com melhor autonomia e um pouco mais de potência para não sofrer em ultrapassagens ou subidas. Seus candidatos ideais: Citroën ES 3, Hyundai Inster, Renault 5e, Tech e terceiro, se você faz viagens frequentes ou longas,
Aqui o jogo muda. Você precisa de autonomia real, boa recarga e mais espaço. Embora o preço aumente, você vai agradecer a longo prazo. Opções recomendadas: MG4 Electric, MG ZS EV, Opel Frontera. Quarto, se você tem família ou precisa de espaço, então sua escolha não deve ser pelo mais barato, mas sim pelo mais confortável, seguro e espaçoso. Recomendados: MG ZS EV, Opel Frontera. Inclusive considere modelos usados de categorias superiores, mas com boa bateria. Quinto, se você tem um orçamento apertado, mas quer entrar no mundo dos elétricos, não se preocupe, há opções reais para você. Recomendações: Dacia Spring, BYD Dolphin, Citroën E3. Qual escolher? A resposta é simples. Melhor se adapta à sua vida, não mais curtidas nas redes sociais. Se você se desloca pouco, não compre mais autonomia do que precisa. Se precisa de espaço, não se apaixone por um carro urbano só porque ele é bonito. E se quer economizar, não compre por impulso. Compare incentivos, custos reais e o uso que você vai dar. Qual desses carros você compraria e por quê? Existem opções para quem busca apenas o essencial e também para quem quer mais sem pagar a mais por isso. Mas o segredo está em entender que não existe uma única resposta certa. Existe uma resposta perfeita para você, porque o melhor carro elétrico não é o mais famoso, nem o mais bonito, nem o que todos recomendam. É aquele que resolve a sua vida sem esvaziar a sua conta bancária.